Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Jonas, sou professor de matemática. Eu vou dar umas dicas para vocês a respeito do concurso da PM do estado do Pará, que saiu edital recentemente. Eu tenho alguns amigos, alguns alunos que vão fazer a prova e me pediram para tentar dar umas dicas, tentar dar uma ajuda e eu vou tentar ajudar dessa forma. Tá? Eu vou estar lançando vídeos de 3 a 5 minutos, até 6. Este vídeo ele é o vídeo inicial, talvez demore um pouquinho mais. Tá? Eu vou estar dando uma noção neste vídeo inicial do conteúdo, tá? E dando mais dicas para que você encare a prova com coragem, para que você acerte as questões, tá? Para que você consiga fazer a tua prova tranquilo, tá bom? Então vamos lá. Este aqui é o conteúdo, cairão 6 questões na tua prova de matemática, tá? Os assuntos são conjunto numérico. É interessante que eu coloquei dessa forma, por quê? Porque apesar dele ter colocado talvez de forma isolada lá, já desde já é importante que tu entenda que os assuntos, alguns desses tópicos, eles não vêm de forma isolada, eles estão interligados. Então por isso que eu coloquei assim de forma resumida. Conjuntos numéricos é o primeiro tópico que ele te dá lá, ele fala de conjuntos inteiros, números fracionários, até números reais. Conjuntos numéricos ele vai vir principalmente dentro de equações, dentro de sistema métrico. Tá? Então, conjuntos numéricos, é importante você ter uma noção geral, nós vamos trabalhar também nos vídeos posteriores. Tá? Vamos à equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, ele coloca a equação do primeiro grau e coloca sistemas. Tá? Outra dica, essas questões de matemática, elas virão, a maioria delas, na forma de problemas. As bancas organizadoras, as bancas examinadoras, elas abordam esses temas através de um problema. Ele te dá um problema, você tem que ter noção do conteúdo para poder resolver as questões, obviamente. Tá? Então, mas não te agonia com isso, não te preocupa com isso. Se você estudar, você consegue interpretar o problema e consegue resolver. O negócio é resolver muitas questões, tem que resolver bastante questões, aí você vai se dar bem na tua prova. Tá? Então, equação do primeiro grau ele vai te dar através da forma de sistemas, ele vai te dar um problema, você vai montar o sistema e vai resolver as equações. Tá, ok? O próximo tópico é razão. Razão, eu organizei assim, razão, proporção, porcentagem, regra de 3. Apesar dele colocar separado, mas proporção, porcentagem e regra de 3, eles são formas de razão. Eles são formas de razão. Então nós vamos abordar cada um deles, tá? E com problemas para que você consiga ter uma noção também desses 3 tópicos aí, tá certo? A média simples é a média aritmética simples que ele também te pede lá. Um assunto muito tranquilo, muito fácil, nós vamos ver também. Sistema métrico. Sistema métrico é o tempo, comprimento, superfície, capacidade. Vamos trabalhar com unidades de medidas. Unidade de volume, unidade de comprimento, unidade de distância. Você não vai também trabalhar isolado, ele vai abordar principalmente o sistema métrico dentro da geometria. São tópicos de geometria. Vamos trabalhar área, volume e perímetro. Você vai utilizar o sistema métrico principalmente para aplicar dentro da geometria. Certo? Próximo tópico que ele vai te pedir são gráficos e tabelas. Os gráficos e tabelas, dificilmente ele vai te dar de forma isolada também. Dentro dos gráficos, você vai analisar, para resolver a tua questão, ele pode te dar para te analisar uma porcentagem, o próprio cálculo de áreas, ele pode te dar dentro de um gráfico, de uma tabela, para você analisar também. As questões de raciocínio lógico são questões que você vai ter que organizar o seu raciocínio, você vai pensar na questão, organizar a tua forma tua linha de pensamento para poder resolver a questão. Você coloca raciocínio lógico. Tá? Então os tópicos básicos são esses, pessoal. Nos vídeos posteriores eu vou estar
abordando alguns deles. E é isso, tá? É estudar, não deixa nenhum assunto para depois, estuda geografia, estuda história, português, porque todos os assuntos são importantes, eles podem te eliminar. Se você errar uma questão, você pode ficar de fora do concurso, tá ok? Então esse é o primeiro vídeo. Valeu, pessoal, boa sorte.